Bom, pessoal, sou eu de novo. Ah, Hoje eu queria continuar falando da oposição. Bom, no vídeo de hoje a gente vai continuar. A gente vai falar primeiro da oposição a curta distância, que a gente já viu várias vezes nos vídeos anteriores, em que ah, a gente ganhava ou perdia conforme quem tinha a oposição, né? Bom, no fim do vídeo, mas no fim do vídeo eu vou dar uns exemplos em que a oposição distante resolve a partida, né? Em que a oposição distante é essencial para se ganhar ou perder o jogo. Bom, então vamos começar com esse exemplo aqui. São as brancas que jogam. Bom, vamos ver o que acontece. Bom, são as brancas que jogam, a gente vê que a cadeia de peões está fixa, né? As brancas têm um peão em C5, as negras têm um peão em C6. Bom, se as brancas conseguem capturar o peão das negras, então elas ficam ganhas, né? Porque a casa-chave do peão na quinta são essas aqui. São B6, C6 e D6. Então, se as brancas conseguem capturar o peão, elas ficam ganhas. E é exatamente isso que acontece. Por quê? Porque as brancas conseguem a oposição. E conseguindo a oposição, nota que as brancas elas prendem o rei na última horizontal. Então aqui o rei das negras não tem como ficar ativo. Depois de rei na E8, rei na E6. De novo, o rei das negras não consegue sair. O rei das negras nunca não vai conseguir acudir o peão e o rei das brancas simplesmente vai capturar. Que então as negras jogam rei na D8, as brancas jogam rei na D6, que as negras não têm bom lance, jogam rei na C8, rei toma peão. E aqui, se as negras jogarem rei na B8, as brancas jogam rei na D7, e a gente vê que o rei controla todas as casas pelas quais o peão vai passar. Então, brancas ganham avançando o peão. E se as negras aqui jogarem rei na D8, as brancas jogam rei na B7. De novo, controlando todas as casas pelas quais o peão vai passar e ganhando a partida. Bom, então nessa posição aqui, as brancas jogam e ganham. Vamos ver o que aconteceria se as negras jogassem nessa posição. Negras jogam. Bom, qual a ideia das negras? A gente viu que se fosse as brancas a jogar, as brancas ganhavam porque o rei das negras estava muito pouco ativo, né? Então aqui a melhor jogada é rei na E7. Bom, e nota que rei na E7 ainda ameaça rei na E6, seguido de rei na D5, seguido da captura do peão das brancas. Então aqui as brancas realmente têm que jogar rei na F5. E bom, aqui o que jogam as negras? As negras têm que impedir que o rei das brancas prossiga, que o rei das brancas consiga entrar em F6 ou em E6. Então, a única jogada das negras nessa posição é rei na F7. Eu já vou convencer vocês disso. Já a gente vê por que rei na D7, por exemplo, é ruim. Mas vamos primeiro se convencer de que rei na F7 realmente é uma boa jogada. E é uma boa jogada. Olha só. Aqui se as brancas querem jogar rei na E5, por exemplo, as negras jogam rei na E7. Sempre bloqueando o caminho do rei. Nota que os reis estão em oposição, então as brancas não conseguem avançar. Aqui as brancas não têm nada melhor a fazer do que repetir a oposição. Rei na F5, rei na F7. Oposição, opa. Rei na F5, rei na F7. Oposição de novo. E, bom, se as brancas recuarem, elas ficam ruins na posição. Rei na E4, rei na E6. E aqui são as brancas que perdem o peão. Depois de rei na D4, as negras jogam rei na F5. E agora são as negras que simplesmente vão vir para a esquerda e capturar o peão das brancas. Então aqui as brancas jogam rei na E3, por exemplo.
negras rei E5, rei D3, só por exemplo, rei D5, e na próxima jogada as negras vão capturar o peão. Mas aqui nessa posição, as brancas jogam e elas não perdem. Por que que elas não perdem? Bom, vamos se lembrar das casas-chave. As casas-chave do peão do peão de C6 são B4, C4 e D4. E a gente nota aqui que o rei das negras vai ter que capturar o peão, então ele não vai controlar a casa-chave. Não vai controlar nenhuma delas a princípio. Então aqui as brancas vão jogar o quê? Vamos notar, se rei na C3 é horrível, porque depois de rei tomar peão, as negras têm a oposição e as negras ganham a partida, aqui são as brancas que jogam, as casas-chave são essas aqui, e o rei das brancas vai ter que ceder uma das casas-chave para as negras. Depois de rei na D3, as negras jogam rei na B4 e as negras são ganhas. Tá? Então, aqui nessa posição, depois de rei na D5, as brancas não podem jogar rei na C3. A ideia das brancas aqui é conseguir a oposição. Né? Então aqui as brancas jogam rei na C2. E depois que o rei das negras captura o peão, as brancas jogam rei na C3. Agora são as negras que jogam. E a gente vê as casas-chave são essas, as negras jogam e não tem como progredir. Se rei na B5, rei na D3. Rei na B3, desculpa. Rei na C5, opa, rei na C5. Rei na C3. Rei na D5, rei na D3. As negras nunca vão controlar essas casas. Então aqui as brancas conseguiram empatar, mesmo tendo jogado mal ali antes na posição, elas jogaram rei na E4, mas mesmo assim elas conseguiram empatar, tá? Bom, então aqui essa era a posição inicial, as negras jogaram rei na E7, as brancas rei F5, as negras rei F7, rei E5, rei E7, e bom, aqui a gente vê que é empate mesmo. Se as brancas jogam errado, elas quase perdem a partida, tá? Bom, só resta convencer aqui que depois de rei na E7 e rei na F5, a única jogada das negras é rei na F7. De fato é, né? Se as negras jogam qualquer outra coisa, as brancas conseguem entrar em F6 e o rei das brancas a gente vai ver que ele simplesmente vai tomar espaço na ala da dama, simplesmente vai vir e vai capturar o peão. Então aqui a gente vê as negras não tem bom lance, né? Se rei na D8, rei na E6, rei na C7, rei na E7. Oposição de novo, né? Por exemplo, se as negras jogam rei na C8, rei na D6, ameaçando o peão, as negras são forçadas a jogar rei na B7. As brancas jogam rei na D7, as negras são perdidas. Aqui o rei das negras não consegue se manter defendendo o peão, né? Por causa da ação do peão de B6 muito forte sobre B6. Então, aqui as negras têm que jogar rei na A7 e daí as brancas ganham o peão. Tá? Bom, vamos ver o que aconteceria se a posição fosse transladada uma casa para baixo. Né? Fosse essa a posição, as brancas jogassem. Aqui de novo as brancas vão capturar o peão, mas a gente sabe que as casas-chave do peão de C4 são B6, C6 e D6. Então a história é diferente. E as negras conseguem empatar. Porque da mesma maneira que as brancas empataram antes, quando jogaram mal. Aqui as brancas jogam rei na F5, rei na E7, rei na E5, rei D7, rei D5. E aqui a gente vai usar o mesmo truque que a gente já viu alguns instantes atrás. As casas-chave são essas. As negras não querem jogar rei na C7, porque depois de rei tomar peão, as brancas vão controlar as casas-chave. Se rei na B7, rei na D6.
Se rei na D7, rei na B6. As brancas estão ganhas. Então aqui nessa posição as negras conseguem empatar com rei na C8. E se rei tomar peão, aí a gente joga rei na C7, controlando as casas-chave. Tá? Que as brancas jogam, as negras têm a oposição e as brancas nunca vão conseguir controlar as casas-chave. Tá? Bom, vamos trocar de exemplo. Agora vamos estudar essa posição. Essa posição é linda. Tá? São as negras que jogam. Bom, as negras, mesmo com a oposição, a gente vê, são as negras que jogam, então as negras têm que ceder a oposição para as brancas. E mesmo cedendo a oposição, as negras conseguem empatar. Tá? Mas bom, vamos pensar aqui, o que as negras têm que fazer? Bom, as brancas estão com o rei muito ativo, né? Então, as brancas estão ameaçando o peão das negras, o peão de B6. Então, a gente tem que eleger entre A7 e C7. Bom, para onde ir, né? Então, vamos ver o que acontece se rei na A7, por exemplo. Bom, rei na E7 é ruim. Por quê? Porque as brancas têm uma maneira muito simples de ganhar via A5, ameaçando o peão. A gente vê que depois de peão tomar peão, as brancas tomam o peão com o rei, e agora os reis estão em oposição, são as negras a jogar, e as negras têm que ceder a oposição para as brancas. Isso significa que o rei das brancas vai controlar uma das casas-chave. B6, C6 ou D6. Depois de rei na B7, as brancas jogam rei na B5. Depois de rei na C7, as brancas jogam rei na C5. Opa! Rei na C5. E aqui a gente vê que as negras estão perdidas, porque as brancas vão controlar uma das casas-chave. Depois de rei na D7, as brancas jogam rei na B6. E depois de rei na B7, as brancas jogam rei na D6. As brancas estão ganhas. Então aqui, por eliminação, a gente vê que rei na C7 é a única jogada possível das negras. E agora o C5 perde. O C5 empata. Porque depois de peão tomar peão e rei tomar peão, sim, vocês estão em oposição. Mas, no último vídeo a gente viu que peão de torre constitui exceção. Né? Então, o rei das negras simplesmente vai para B8. E as negras controlam a coluna A, a casa de promoção do peão, então aqui é empate. Então, esse artifício que funcionou para o peão de A, né, depois de rei na 7, A5, não funciona para o peão de C. Depois de rei na C7, C5, isso aqui só empata. Então, aqui, as brancas têm que achar outra maneira de jogar. Bom, outra maneira de jogar seria rei na 6, tentando entrar na posição das negras. E aqui, bom, a gente vê que as negras são forçadas a jogar rei na C6 para proteger o peão. E nota agora, as negras têm a oposição horizontal. E, bom, claro que as brancas não podem avançar nenhum peão aí, então as brancas são forçadas a jogar rei na A7. E agora sim vem a posição crítica da partida. São as negras que jogam. Que lance as negras devem jogar? Bom, as brancas continuam ameaçando o peão. Então as negras têm que escolher entre rei na C7 e rei na C5. Que lance você jogaria? Ora, se a gente está falando de oposição, né? Então, rei na C7. Esse é o lance, mantendo a oposição. Rei na C5 seria um lance ruim, porque depois de rei na C5, as brancas jogam rei na B7 e a gente vê as brancas agora vão capturar o peão de B6. Depois de rei tomar peão, as brancas jogam rei tomar peão e o rei das negras está muito longe da casa de promoção do peão. Então o peão simplesmente vai avançar. Opa.
peão vai avançar. E as brancas vão ter uma dama. Tá? Então aqui nessa posição, depois de rei na C7, rei na 6, rei na C6, rei na 7, as negras aqui têm que jogar rei na C7. E aqui, bom, as brancas podem jogar rei na 6, repete a posição, rei na 7, rei C7, repetindo a posição. E agora as brancas podem jogar rei na 8, por exemplo. Que lance a gente joga aqui? Rei na C6 ou rei na C8? Ora, rei na C8, pelo mesmo motivo de antes. Se as negras jogarem na C6, as brancas vão atacar pelo flanco. Vão jogar rei na B8. E depois de rei na C5, rei na B7. É a mesma posição de antes. Então é muito instrutiva essa posição. Depois de rei na C7, as brancas jogam rei na A6, as negras jogam rei na C6. E depois disso, as negras só mantêm a oposição. Se rei na A8, rei na C8. Rei na 7, rei na C7, rei na 6, rei na C6, rei A7, rei na C7, rei A8, rei na C8, para sempre. Empate. Tá? Bom, vamos ver o que teria acontecido se as brancas tivessem um peão em A3. As negras jogam e aqui, com o peão em A3, elas não conseguem vencer. Bom, que as negras de novo têm que optar entre rei A7 e rei C7. E, bom, se rei na A7, é claro, A4 seria muito errado por causa de rei na B7. Agora são as brancas que jogam e elas não têm bom movimento para fazer. Elas estão em zug-zwang. E, bom, empate. Tá? A gente não estudou essa posição aqui, mas antes era essa posição, as negras jogavam e conseguiam empatar. Aqui são as brancas que jogam e elas não conseguem, não tem boa jogada de rei para fazer. E avançar os peões seria ruim. Né? Porque depois de peão A5, peão toma peão, rei C6, as negras controlam as casas-chave. Né? B6, C6 e D6. Tá? Então aqui, depois de rei na 7, peão para 4 seria ruim. Então aqui é bom. As brancas jogam rei na C6, forçando rei A6. E aqui está a diferença da posição de antes. Na posição de antes, o peão estava em A4, já estava em A4, e as negras ficavam com a oposição, né? Agora, as brancas podem jogar peão para A4, passando o lance para as negras. Agora são as negras que jogam, e é o rei das negras que está numa situação ruim. Se as negras jogam rei na 5, o rei das brancas flanqueia o rei das negras com rei B7. Aqui a gente vê que o peão de B6 vai cair. Sim? Agora, depois de A4, se as negras jogam rei na 7, as brancas jogam rei na C7. E depois de rei na 6, rei na B8. De novo, flanqueando, olha só. Os reis estão em oposição, são as negras que jogam. Então, o rei das negras não tem bom movimento para fazer, ele tem que ir ou para cima ou para baixo. Se ele for para cima, ele perde o peão. Se ele for para baixo, as brancas flanqueiam e depois capturam o peão. Com partida ganha. Então fez toda a diferença nessa posição aqui, que aqui as brancas têm um tempo a mais, elas podem jogar peão para 4. Fez toda a diferença. Depois de rei na 7, rei C6, rei A6, oposição. Então aqui as brancas não precisam mais jogar rei C7, rei A7, rei C8, rei A8, como na posição de antes. Aqui elas têm um tempo para gastar. Elas jogam peão para 4, passam o lance para as negras, e aqui as negras não têm bom movimento de rei para fazer. Se rei na 5, rei B7, se rei na 7, rei C7, e aí, bom, acabou. Se rei na A6, rei B8, e se rei na A8, rei toma peão. Se rei na 1, rei toma peão. Tá? Bom, e mesma coisa com rei na C7. Método de ganhar é o mesmo. Rei na 6, rei C6, A4. E, de novo, oposição.
as brancas ganham da mesma maneira. Tá? Bom, então, a gente estudou essa posição. A gente tinha estudado essa posição. Vamos ver o que acontece. Aqui a gente viu que as negras jogavam e empatavam. O que será que acontece se a gente translada essa posição para a direita, uma casa? Essa posição aqui. Que as negras jogam. E lembra que o que dava o empate, a reina C7 antes, aqui nessa posição, reina C7 era empate, porque a ideia do C5 não funcionava, porque o que sobrava era um peão de torre, né? Então, aqui nessa posição, é natural que as negras jogando elas percam, né? Porque depois de rei para qualquer lugar, as brancas jogam D5 e nunca vai sobrar um peão de torre, né? Aqui tem um peão de cavalo e as brancas têm oposição. Então aqui as negras são perdidas. Tá? Bom, então, por curiosidade aqui, negras jogam e perdem, porque no outro exemplo, as negras só conseguiam empatar por causa do fato desse peão aqui ser de torre, né? Sobrou um peão de torre. Aqui, nesse exemplo, não. Não tem peão de torre, então as negras não conseguem empatar. Bom, aqui ia começar agora os finais de oposição distante, mas eu vou deixar para a próxima, porque eu já vi que deu muito tempo de vídeo e eu não queria me alongar tanto. Então, na próxima vez, eu falo sobre a oposição distante, começando por esse exemplo magnífico. Então tá, aqui são as brancas que jogam, e se vocês quiserem já treinar antes de ver o próximo vídeo, as brancas jogam e empatam. Tá? Então, obrigado por assistirem. Até a próxima.